Boa noite, meus filhos. Paz Shalom abençoe a todos. Mais uma vez aqui gravando esses vídeos. Gente, a gente vai fazer uma explicação um pouquinho diferente, talvez um pouquinho mais autêntica. No que se refere à questão dos conteúdos, tá? O pai tomou a liberdade de eu mesmo elaborar algumas perguntas, onde eu acho que serão mais funcionais às necessidades de alguns de vocês aqui dentro, tá bom? Lembrando daquela temática sempre da gente, que para mim poder formular uma pergunta, para mim formular uma resposta das perguntas que vocês fazem, necessariamente eu tenho que expandir a minha mente, eu tenho que abrir a minha mente para poder passar o melhor do que eu posso fazer. E naturalmente é esperado isso de vocês, para que vocês abram a mente de vocês, para que se tenha a melhor compreensão possível. Não existe resposta inválida, como também não existe pergunta sem sentido. O que existe são mentes abertas ou mentes fechadas. Que nosso Pai Oxalá, nossa Mãe Iemanjá, que nossa espiritualidade possa nos abençoar e nos conduzir em mais uma gravação. Começar das perguntas do seu Carlos. Qual o rito correto e completo para se abrir uma gira e como se deve conduzir essa gira até o final, mantendo-se um equilíbrio da forma correta? Bom, vamos lá. Carlos, né? Pai pequeno, certo? Isso, seu Carlos foi pequeno. Boa, Carlos. Filho, é o seguinte. O rito completo, acho que vai ficar um pouco extenso para o pai colocar aqui, que seria basicamente o cronograma inteiro da nossa gira. Mas vamos pausadamente colocar a forma que nós trabalhamos, lembrando sempre que é o nosso jeito de trabalhar, então a gente está se referindo a partir de agora da nossa doutrina aqui, do jeito que a gente faz na nossa casa, tá bom, filho? Então vamos lá. A gente inicia com a abertura do coro, correto? Após a abertura do coro, a gente vai fazer a saudação. Os Exus. A saudação aos Exus, que tem a entrega do Padê. padê direitinho, para que temos os trabalhos bem guardados, etc. E aí se inicia a parte das orações e consagrações. Neste momento, a gente vai chamar e vai fazer uma homenagem aos padrinhos da casa. Quais são os padrinhos da casa? Aqueles que participaram da minha formação espiritual diretamente, daqueles que participaram da feitura da casa diretamente. Saudando os padrinhos, identificando o padrinho e as suas matérias, a gente passa a dar início à nossa gira, tá bom? A gente traz a parte dos caboclos ali direitinho, onde é nessa parte que os caboclos eles vão fazer o auxílio dos passes mediúnicos, né? Aí temos o intervalo e pós a consulta com os guias, a linhagem dos guias, para que a gente possa trabalhar as consultas da melhor maneira possível. A forma de se trabalhar isso equilibradamente do início ao fim, principalmente é você respeitar muito bem o preceito da gira, aquele preceito que já é passado a todos, né? E a partir do preceito, estando dentro da gira, está muito atento a olhar para o congá, a não olhar para a assistência, como a gente costuma dizer, que aqui no nosso terreiro a gente não se apresenta, a gente se emociona. Então, naturalmente, é focar diretamente ao espiritual, entender que cada um de nós saímos de nossa casa para estarmos dentro de um terreiro buscando algo, um contato com o transcendente, um contato com a divindade, um contato com o nosso Pai Maior, né? Então, naturalmente, a gente tem que estar com a mente, corpo, mente e espírito voltados para este fim. E estar sensível o suficiente para que possa servir de acolhimento a todos os que vêm nos solicitar auxílio, né? Tanto encarnados quanto desencarnados. Tá bom, filho? Próximo. Pergunta do seu Carlos também. Qual o comportamento que um médium deve manter durante toda a gira? Bom, filho, obrigado pela pergunta, isso ajuda bastante, bastante. Ó, o comportamento é um comportamento muito com aquele chamado olhar espiritual. O que que é o olhar espiritual? Sem um pré-julgamento, sem uma queixa, né? Sem estar evocado por situações profanas ou por coisas que ele traz de dentro de casa. Lembrando que está dentro de um terreiro, está buscando o sagrado, está em contato direto com o sagrado. Então, o comportamento tem que ser um comportamento buscando essa dignidade, buscando ser digno desse espiritual. Naturalmente, é um comportamento mais acolhedor, um comportamento mais humilde, com mais discernimento, respeitando e acolhendo a limitação dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos. Tá bom? Mas gostei da pergunta, hein? Seu Carlos. Qual a função da estrutura de um terreiro? Bom, filho, Lembrei do Pimentinho agora, hein, seu Carlos? vamos lá. Só deixando bem claro que a gente tá falando da nossa casa aqui, tá? Tupão, Capaz Joaquim das Almas, da nossa casa. Vamos lá.
a função da estrutura de um terreiro, né, do nosso ponto de vista, e obviamente eu acho que isso vai de muitas casas também, é você trabalhar exatamente com a segurança necessária, porque imagina-se assim, pessoas saindo de suas casas e vão fazer um trabalho mediúnico, ou seja, um contato com o sobrenatural, o contato com aquilo que é improvável, aquilo que não pode ser provado, um contato com a parte mística de algumas situações, lidando diretamente com as piores limitações do ser humano. Tem um amigo meu, o Kleber, que ele falou para mim assim, Ederson, o trabalho que vocês fazem lá no terreiro é circunstancial, porque lá você está lidando com pessoas reais, não com pessoas do Instagram, não com pessoas do Face, não com pessoas de redes sociais. Vocês estão lidando com pessoas reais e de fato. Então, assim, a estrutura faz com que todos venham fazer esse trabalho e voltem para suas casas muito bem. Então, aí a gente tem várias e várias partes, né, espalhadas em cada canto da casa, estruturalmente falando, para que se liguem seus pontos, fazendo toda essa estrutura, toda essa fortaleza espiritual, digamos assim, né? É exemplo do Pai Mané, do Guxuruque fechando a nossa entrada, temos as trunqueiras, a Cruzeiro das Almas, é que nós temos nosso congá, a formação do nosso congá é uma formação estratégica, pensando na estrutura, e assim sucessivamente a cada ponto do nosso terreiro. Tá bom, filho? Pergunta do seu Carlos. Todos os casts que eu vou fazer agora é do seu Carlos. E como o médium da estrutura deve se comportar durante os trabalhos? Boa, boa. Carlos, vamos lá, só nominando até para os demais que chegaram, alguns chegaram mais recentemente, talvez ainda não tenham se adequado à estrutura da nossa casa referente aos médiuns, né? Nós temos como estruturas da casa, começa-se pelos Bojaguaçus, que são os iniciantes, temos os coroados, que são os iniciados, né? Nós temos aí os Camonichef, Pai Pequeno, e aí nós temos os sacerdotes. A partir disto, nós temos também o porteiro, sempre que vai dar aquele auxílio, etc, etc. E todo o nosso manejamento. Olha, os médios que compõem a estrutura, que aqui na casa são Carlos, Kátia, Henrique, pais pequenos, e temos a Yasmin e a Cris como Camoni-chefes. O comportamento deles deve ser sempre, o comportamento de vocês, no caso, deve ser sempre de acolhimento, tá? Sempre de acolhimento. Imagina-se assim, eu preciso corrigir de uma forma mais enérgica um filho, certo? Diante de uma situação, diante de um contexto. Imagina se vocês, pais pequenos ou comunidades, usarem dessa mesma energia. Acaba desgastando demais. Então, se vocês forem enérgicos com esses filhos, naturalmente com os irmãos de vocês, naturalmente eu não conseguirei ser enérgico, porque não vai surrar, né? Vai deixar muito sabatino. Então não é legal. Então é legal sempre uma postura de acolhimento para que eu possa ter aí, eu ou a Andressa, a gente possa ter espaço para poder lecionar da melhor forma ou redirecionar aquele filho da melhor forma. Agora, referente à gira, aí a gente está falando sobre a gira, a postura é sempre aquela postura da carinha de pêssego, como nós chamamos, né? Tá tudo bem, vai continuar tudo bem, e caso alguma coisa aconteça, vai ficar tudo bem. Então, aquela demonstração de confiança, empoderamento, e sempre que precisar de alguma coisa, que precisa correr ali, fazer ali, para acudir aqui, acudir ali, naturalmente é só solicitar ajuda e pegar o gancho da melhor forma. Às vezes acontecem coisas que os médios começam a ficar desesperados, né? Que nem, de repente, alguém passa mal, já começam, meu Deus, tá passando mal, olha aqui, corre aqui, corre aqui. A estrutura é aquela que não pode correr aqui, não. Não. Tá, calma, gente, tá tudo bem, eu já tô indo, eu já vi, tá tudo bem. Vai lá e cuida, né? Sim, é que diante de um socorro mediúnico, né? Vamos supor, um irmão desencarnado, um irmão chegou, vai dar passagem, mas às vezes é só um sofredor. Eu já peguei muitos irmãos que só queriam um copo d'água, só um gole d'água, apenas um gole d'água. Em alguns casos nem sabia que tinha desencarnado ainda. Então, assim, é algo bem composto de significados. E a melhor forma de você tentar entrar, de você fazer uma hermenêutica, de você tentar traduzir ou interpretar todo esse composto energético, toda essa situação que vem por um irmão desencarnado que chega em Terra, é você acolher. E, naturalmente, manter o controle acima de tudo.
manter o controle acima de tudo. Pode ser que venha, assim, um zombeteiro, pode ser venha, assim, um chefe de mesa, um quiumba aí com uma escala maior. Naturalmente, se você manter o controle e o empoderamento, certamente as coisas ficarão sempre ali dentro da sua forma mais linear ou da sua forma mais equilibrada. Então é manter o controle sempre com aquela posição de acolhimento. Tá bom? Boa pergunta. Qual o comportamento a estrutura deve manter durante o intervalo da gira? Bom, aí a gente está falando dos médiuns novamente. É exatamente o comportamento referente à parte de doutrina, né? Tem que se manter doutrinado, tem que se manter posturado. Gente, ó, isso não só para a doutrina, mas como não só para a estrutura, os médios que acompanham a estrutura, mas como para todo o corpo mediúnico. Se você está de branco, você está representando uma entidade, independente de qual for. Imagina-se que pessoas vêm para conhecer um trabalho umbandista, pessoas que estão sofrendo, procurando um caminho, procurando isso, procurando aquilo. Ou vêm para conhecer, para saber o que é. O mundo lá fora já distorce muito a nossa imagem, muito por culpa de nós mesmos, que muitas das vezes propagamos vídeos pejorativos, etc, etc. Então a gente acaba dando combustível para que a imagem da nossa Umbanda fique deteriorada. Mas graças a Deus a todos, é o trabalho infinito que os nossos mentores fazem, a gente consegue trazer, eles acabam conseguindo trazer algumas pessoas para dentro dos terreiros, para a gente ter a oportunidade de mostrar a nossa real Umbanda. Naturalmente falando, tudo vai ser observado. E você estando de branco, você está sendo observado. Isso eu estou falando de encarnados. Imagine um desencarnado que acabou de sair de um tratamento espiritual e está começando a andar acompanhado de um mentor para conhecer como é que funciona uma casa de Umbanda, um terreiro de Umbanda, um trabalho espiritual e etc, etc. É o que mais a gente recebe, porque é uma casa espiritual é justamente para isso, Na- para os tanto encarnados quanto os desencarnados se tratarem e aprenderem. Naturalmente, e aí pegando um pouquinho de gancho na questão dos médios que compõem a estrutura, são médios que serão espelhos para todos os demais. Então, naturalmente, um comportamento errôneo de um médio que compõe a estrutura vai ser um desencadeamento para todos os demais médios, porque vai acabar se influenciando. Eu, por exemplo, eu quando eu era Bojaguaçu, eu sempre fiquei muito fascinado pela postura de uma médium chamada Maria, minha madrinha, tá? Madre Maria. Sempre fiquei muito, assim, muito fascinado, assim, foi um norte para mim. Quando eu me tornei coroado, continuei tendo ela como um norte, mas como já como coroado, eu comecei a ter outras referências, né? Dentre essas referências de médios que estavam mais próximos de mim ali, eu tive já como coroado, eu tive, por exemplo, o Dias, um irmão guerreiro, um irmão fantástico, que também, pela postura que ele tinha dentro da gira, aquilo eu falei, não, se eu tentar chegar perto daquilo ali, acho que vai dar bom para mim. E aí, naturalmente, me tornei pai pequeno, aí eu comecei a focar mais no trabalho sacerdotal, e também, obviamente, focando nos trabalhos por exemplo, da Janaína, né, da própria Camila, que hoje já são sacerdotes, e naturalmente, assim, a gente vai se espelhando. Só que que bom que eu consegui espelhar em personagens bons, em pessoas bons, em médios excelentes, em médios corretos dentro da sua disciplina, né? Dentro do seu exercício, dentro de um terreiro. Mas imagina a gente acabar focando, se espelhando naqueles que não têm um bom exemplo a ser dado devido às suas condutas. Então, o trabalho mediúnico acaba sendo desperdiçado e um monte de coisas podem atrapalhar no processo, inclusive o desenvolvimento da gente mesmo. É, porque aí você não vai estar olhando para o Congá, né? Naturalmente que não. Então, a gente ter uma referência é sempre bom. E acredite, se você é um Company-chefe, um pai pequeno, você está sendo observado o tempo todo, porque os seus irmãos, que estão um pouco antes de você, naturalmente, que estão cargos abaixo do seu, eles almejam estar no teu cargo em algum momento. Então, eles vão copiar as suas atitudes. Por isso que é tão essencial a postura de um médium que compõe a estrutura de um terreiro. Sim. E é um grande auxílio para o pai de santo e para a mãe de santo, para os sacerdotes em questão, porque a gente que trabalha na zeladoria, nós que somos zeladores espirituais,
A gente tenta correr o máximo que a gente pode, muitas das vezes até contra o tempo, para poder desenvolver dentro do que é passado pela espiritualidade a mediunidade de um filho. Então, quando esse filho ele tem uma boa referência de outros filhos da casa e ele começa a se comportar com uma certa doutrina, um certo respeito, um certo discernimento sobre a questão espiritual, para nós que somos zeladores, nosso trabalho fica muito mais tranquilo e a gente consegue aproveitar muito mais o pouco tempo que a gente tem para poder desenvolver e praticar a nossa Umbanda, né? Ok? Próximo. Qual o melhor banho para um médium poder participar de uma gira, para se manter conectado com o espiritual? Bom, melhor banho, filho. Nós temos aí, meus filhos, né? Nós temos aí muitos e muitos banhos, De variáveis higiene. até. Um banho de higiene, né? Primeiramente, Sabonetinho. né? Que ninguém é obrigado. Não, mas assim, falando sério mesmo, espiritualmente falando, nós temos o banho de tapete de Oxalá, que ele é muito recomendável para quem não conhece o banho de boldo. Embora tenha algumas restrições, tá? Em algumas casas, por exemplo, não é aconselhável sempre o banho de boldo, porque o boldo ele tem a sua forma mais aspereza. Então, aqui na nossa casa, por exemplo, nós trabalhamos muito com um manjericão, que tem aí um fator similar muito grande, um fator energético maravilhoso para equilíbrio, para energização, para essa limpeza que vai funcionar muito bem também, tá bom? A continuação daquela pergunta do seu Aham. Carlos. O que não se deve fazer durante os trabalhos para evitar o desequilíbrio das energias, durante o rito? Bom, boa pergunta, filho, mas vamos lá, ó. O que não se deve fazer? Primeiro, a concentração. Não se deve perder a concentração por questões aleatórias. Lembrando que você está dentro de um ambiente sagrado, onde você está indo em busca do sagrado. Então, naturalmente, tudo que é profano, tudo que é comum, tudo que é cotidiano tem que ficar do lado de fora, tá? Então, a distração acaba fazendo com que você se desconecte de tudo aquilo que está acontecendo e aí a vibração e tudo acaba oscilando. Uma outra situação bem interessante são as paredes. Médios, evitem de encostar nas paredes. Obviamente que aqui o nosso terreiro ele é muito grande, então acaba sendo obrigatório, mas se manter encostado o tempo todo, não. Evitem. Por quê? Porque nas paredes, exatamente nas paredes, imagine uma entidade, ela fazendo um passo ou descarregando alguma coisa assim. As energias, né, aquela sujeira, aquela densidade são espalhadas e aí naturalmente acaba se impregnando nas paredes. Por isso que não se deve encostar nas paredes, para que não se entre em contato direto com essas energias. Seria legal, porque justamente é pequeno, né? Então tem que, às vezes não tem como, Sim, mas na hora que a entidade estiver dando um passe de curimba, que às vezes a gente pede, né? sim, Puxa esse ponto para dar um passe de curimba, aí depois para descarregar a matéria. Aí nessa hora que é legal não encostar, né? sim. Principalmente. É Não bom só. evitar ficar de pernas ou braços cruzados, porque você está indo, se você vai até o terreiro, você está indo buscar algo, você se fecha, você se cruza, você está retendo aquilo que você está indo buscar. Tem terreiros que não É se contra-evolutivo. pode cruzar braço, nem pernas, nem nada, até na assistência. Quem é assistente, eles já falam que não pode. Mas é o correto. É o correto. É como o nosso terreiro ele acaba sendo um pouco pequeno, tudo, e tem algumas limitações por questões do espaço. Claro que isso é provisório, a gente almeja aumentar o quanto antes, mas naturalmente falando, não pode, não é legal. Você está indo buscar algo. Então, você está se fechando, é porque você não está sendo contra-evolutivo, está sendo sem sentido até. De repente Então, você vai para lá carregado, de alguma forma, seu necessitado vai para lá carregado, até você, irmão, que veste um branco, vem para cá carregado de alguma forma, porque você também é um ponto de luz para os espíritos buscarem ajuda. Aí você chega aqui carregado, mas você passa a gira com os braços, perna cruzada, a energia não passa, a energia não limpa, o caboclo não vem descarrega, né? Tem que se justamente. ajudar, né? Basicamente falando, filho, é a concentração, é o foco, dentro daquilo que remete tudo ao sagrado, ao transcendente, né? Então, naturalmente falando assim, se você vem até uma gira, né? Porque ninguém é obrigado a frequentar um terreiro, ninguém é obrigado a professar uma fé de alguma forma. Deus deu livre-arbítrio para todos nós, para que possamos executá-lo da melhor forma possível. Então, naturalmente falando, ninguém é obrigado. Mas uma vez que você está disposto, uma vez que você está presente, faça daquilo para você agradecer, para você louvar, para você de repente tentar se emocionar com tudo aquilo que está acontecendo, não só na gira, mas na sua vida no geral. Você levantou, você está com saúde, você está bem, suas famílias estão bem. Se você tem algum problema, é um momento de você pedir. Se você está bem, é um momento de agradecer.
Então, naturalmente falando, dentro de um terreiro, que seja dentro de uma igreja ou dentro de qualquer outra situação que você esteja em contato direto com o sagrado, use isso, seja para agradecer, seja para pedir, ou seja apenas para contemplar o dom divino, o dom da vida e toda a misericórdia que o Papai do Céu traz para nós todos os dias, né? Tá bom, meu filho? O que fazer quando alguém me pede ajuda espiritual? Bom, vamos lá. Dependendo da ajuda, tá? Dependendo da ajuda, mas vamos supor, vamos entender um cenário assim. Você trabalha, só que a pessoa, no seu serviço, lá no seu trabalho, você trabalha numa empresa, lá no seu serviço a pessoa sabe que você é uma umbandista e ela pede uma ajuda espiritual a você. Primeira coisa que você tem que colocar em prática é o quê? Você não está diante do contexto correto que a pessoa está te passando. Por quê? Existem, para cada fato, são três versões. Tem a versão de um, a versão do outro e a versão correta. Então a gente nunca pode se basear pela primeira versão que não é dito, porque, naturalmente falando, a pessoa está falando do ponto de vista dela, dentro da sensibilidade dela, e todos nós somos limitados. Talvez ela não tenha compreendido exatamente o que está acontecendo. Então, quando alguém te pede esse auxílio espiritual, você tem que ter esse crivo para que você não saia receitando absolutamente nada, de repente até atrapalhando mais ainda a situação da pessoa. O melhor a fazer é o quê? Depender da situação, você indica um banho de limpeza, depender da situação, você indica algum procedimento, alguma reza, alguma situação, verifica a questão do anjo da guarda, se está sendo cuidado, se tem o hábito de cuidar do anjo, né, naturalmente. E aí, posteriormente a isso, você encaminha essa pessoa a um terreiro ou alguma questão religiosa, para que aí sim, lidando diretamente com o sacerdote, lidando diretamente com uma entidade, etc., ela possa estar falando melhor sobre a sua situação e aí sendo receitada, digamos assim, da melhor forma possível, ser assistida da melhor forma possível. O principal é não receitar, ou não indicar, ou não aconselhar se você não tem 100% de clareza dos fatos, do contexto e daquilo que será passado, aconselhado ou indicado. Jamais faça algo. Se você tem dúvidas dentro da espiritualidade ou dentro até da dor do outro, não se trabalha com achismo, tá? É por isso que nós frequentamos uma religião onde ela só existe porque existe a intercessão espiritual. Porque nós, como seres limitados, né, médios errantes, não teríamos a menor capacidade de, por conta própria, sair resolvendo o problema da vida de seu ninguém, tá bom? Então é necessário ter cautela, prudência, humildade e aí sim ter aquele acolhimento, ter todo aquele amor para o seu semelhante, para que você possa trazer esse alívio para essa pessoa da melhor forma possível. Aqui na casa mesmo tá cheio de casos assim, né? Posso, por exemplo, alguém me pediu uma ajuda espiritual, eu Aham. orientei vir a gira, mas até lá, para a pessoa se sentir bem, porque a pessoa está num estágio muito, né, em choque, para a pessoa se sentir bem, posso receitar pelo menos um banho de boldo ou de rosa branca? Então, No modo geral. sim, se de repente você entende que você tem essa competência, que você tem esse discernimento, ou seja, você já trabalhou o suficiente para você entender que aquilo sim é provável, que aquilo sim não existe uma contraindicação que irá afetar de alguma forma, naturalmente você pode, tá? Naturalmente sim. Mas tome muito cuidado, eu vou dar um exemplo mais importante até. Você falar para uma pessoa tomar um banho, e a pessoa vai fazer esse banho, se a pessoa não estar bem, na hora que ela manusear esse banho, o que vai acontecer com as folhas que ela está manuseando? Aqui nós temos o Monte Vênus, que é onde explana a energia do nosso corpo, basicamente falando. Até por isso que muitas entidades trabalham estralando, tá? Que é para poder explanar a energia do corpo. Então, vamos entender assim. Se a pessoa não está bem, ela vai manusear o próprio banho dela, ela vai quinar a própria erva que ela vai fazer esse banho. Você entende que existe um abismo de dúvidas e, naturalmente, se você é um médium desenvolvido, de repente até coroado, etc, etc, você tem essa plenitude de falar, olha, dá para fazer assim, mas a partir disso você vai para um terreiro, ou eu acho melhor você ir lá na casa que eu frequento, ou ir a uma igreja, falar com o sacerdote, um padre, um pastor e etc, procurar um auxílio mais fixo, Sim, mais permanente, tá sim. bom?
Tem algum problema espiritual eu ir para fluxos ou baladas? Não se você estiver bem. Não se tudo que você está fazendo na sua vida está sendo feito de uma forma, digamos, equilibrada, né? Então, naturalmente, não há problemas, tá? Agora, vamos entender o seguinte. Você não está bem, tá tudo meio complicadinho, você não está conseguindo cumprir com as suas obrigações em termos de casa, de dívidas, e etc, etc, etc. E aí o seu emocional não tá legal e você vai sair para esparecer. Tem algum problema? Tem sim. Se você é macumbeiro, sim. Sim. Principalmente se você é um bandista, né? Principalmente se você é um bandista. Mas sendo de alguma outra denominação religiosa, também o problema parte daí sim. Por quê? Porque quando a gente não está bem, a gente precisa se cuidar para melhorar. E a gente, dependendo do local que a gente vai frequentar, a gente não vai só frequentar um local que tem bebidas, isso, aquilo. A gente vai frequentar um local que tem energias, e energias diversas. Então, naturalmente, se a gente não está bem espiritualmente, a nossa faixa vibratória não está equilibrada o suficiente para que a gente se mantenha bem, vamos dizer que ela esteja com a faixa vibratória esteja baixa, naturalmente falando, a gente vai ser um pote de ouro para muitos irmãos desencarnados que ali usufruem de todos aqueles que frequentam o local, tá? Isso em qualquer lugar, mercado, assim, dependendo do povoado, tanto de gente que tem. Agora, lugar que tem uso de coisas, de vícios, né, bem dizer falando, bebidas, as coisas que se fumam hoje em dia que vicia, que não é só Aham, droga, né? aham. Aí é pior ainda, né? Porque assim, se você tá doente no dia que você vai pra balada ou você vai pro médico? Você vai pro médico, né? Pelo menos é o mais sensato a ser feito. Mas se você não está bem espiritualmente falando, você vai distrair a cabeça ou você vai procurar auxílio? Você vai se resguardar ou você vai se expor, energeticamente falando, né? Então tem muitas essas variáveis, principalmente para médios que já têm coroas, né? Para médios que já são iniciados na Umbanda, que já têm ali suas obrigações com seus respectivos orixás, naturalmente. Então aí, geralmente, a cobrança ela torna-se até maior. Não estou dizendo que o orixá vai cobrar, que não é nada disso. Mas, veja bem, a gente tem o orixá a espiritualidade, dá para nós tudo aquilo que nós entregamos a ele. Se nós entregamos discernimento, se nós entregamos amor ao próximo, se nós entregamos positividade, assim como a chuva, né? Tudo que a gente expõe, a chuva desce de volta para nós. Com as nossas entidades, a nossa espiritualidade no geral, é basicamente isso. Claro que com uma complexidade maior, mas é naturalmente assim, tá? Então, se você não estar bem, você vai para um fluxo, o teu caboclo, o teu Exu vai estar lá no fluxo te acompanhando, vai estar lá curtindo, abalado, etc. Ele preferia que você tivesse de uma forma resguardada, para que ele sim pudesse fazer o trabalho dele melhor feito, com mais intensidade, para que você se restabeleça. Gente, não tem problema nenhum em curtir a vida, até porque se nós não tivermos uma vida, não tem por que ter uma religião. A religião é para que nos conduza para uma vida melhor. Então entendam, temos que ter vida sim, ok? Mas temos que também ter doutrina sobre a nossa vida, temos que ter discernimento sobre aquilo que pode ou pode. Mas pai, eu não posso ir para uma balada, mas pai, eu não posso ir para isso, eu não posso. Poder, você vai poder tudo que você quiser. Está na Constituição o direito de ir e vir, não é? Mas a questão é se você deve fazê-lo, se você deve ir ou não, tá bom? Então, se você está bem, não tem problemas. Agora, se você não está tão bem assim, acredito que o melhor seja você se resguardar e procurar se melhorar, ou melhorar aquilo que não está um pouco, não estar bem, ou procurar respostas, enfim. Trabalhe isso primeiro e depois você vai curtir com mais segurança, estabilidade e estrutura. O que significa acordar às 3 da manhã com frequência? Bom, vamos lá. Que ótima pergunta, não? Quando você olha no relógio, né? Tem essa também, porque Às 3 da manhã, é conhecido por muitos, tá, como a chamada hora da passagem, né, a passagem dos dois mundos, etc, etc, etc. Mas também tem um outro significado muito importante, tá? Então a gente tem dois paralelos aí. Eu tô falando isso em cima daquilo que eu aprendi nas minhas experiências, em cima daquilo que eu aprendi com os pais, com os papais e mamães, né, que eu tive ao longo da minha vida espiritual.
Então, assim, eu tenho dois alelos aí. O primeiro é, às 3 da manhã, quando acorda com uma certa frequência ali e tal, tá de acordo, tá acordando numa hora de uma passagem, então é um contato mediúnico, tá? Depende, mas é para fazer alguma coisa, para fazer isso, para fazer aquilo, essa explicação a gente vai ficar a depender de quem está acordando, né? Então, isso varia bastante, tá bom? Mas trata-se de um contato mediúnico. Um segundo alelo também, a depender do indivíduo, a depender da pessoa, é a hora de se pedir perdão, é a hora de se pedir remissão dos seus pecados, tá? Então também é usado muito pela espiritualidade esse horário, esse badalado, como os guias aqui falam sempre, né? Esse badalado de horas para que seja um momento específico para que se peça perdão de tudo aquilo que tenha cometido, etc, etc, etc. Tá bom? Temos esses dois alelos aí muito importantes. E o que fazer se acorda às 3 da manhã sempre? O que eu fazer? Como eu entender isso? Se você não consegue ali entender no momento, etc., você vai procurar uma orientação, né? Com o pai ou com a mãe, com o zelador ou com a zeladora, e aí naturalmente você vai ter toda a explicação plausível, tá? Mas imediatamente falando, aquela boa e velha oração cabe muito bem para que você volte a dormir naturalmente, tá bom? O corpo, ele vai, se de repente, se o seu corpo estiver precisando dormir, ele vai. Se você insistir um pouquinho ali, você vai acabar adormecendo. Se você estiver, psique estiver completamente ativado e não conseguir voltar a dormir, de repente pega para ler um livro, vai ler uma reportagem, assistir uma reportagem, alguma coisa, para que distraia sua mente e Estimule o você. sono, né? Ou que estimule o sono, ou então que faça a sua própria glândula pineal, ela projetar outras coisas para que você não entre dentro dessa questão espiritual às 3 da manhã, onde está todo mundo dormindo e você não sabe exatamente o que está acontecendo. É melhor dar uma desfocada do que se refere à espiritualidade e focar um pouco mais em tudo aquilo que é profano, tá? Para que você possa ali, é, acordar bem, se é que você vai conseguir voltar a dormir, né, em alguns casos, tá bom? Uma dica importante. Pai, eu tive uma sensação mediúnica, eu acho que tem alguém encostou em mim, eu tô sozinho em casa, o que que eu faço? Dá para ir na casa de alguém? Dá para ligar de chamada de vídeo? Dá para entrar em contato? Dá para interagir? Dá para fazer algo que desfoque daquela questão espiritual que você acha que está acontecendo? Porque se der, faça. Se der, faça, porque você está só, naturalmente, né? Pai, mas. Desculpa, filho. Pai, eu preciso ter medo? Depende. Depende de como você está, depende do que você anda fazendo. Naturalmente, se está tudo bem, você frequenta uma casa, confia no chão que você trabalha, e etc, etc, etc. Se alguém foi até você, porque o seu mentor autorizou, porque a estrutura de uma casa que lhe protege autorizou, então trata-se de algo benéfico. Entende mais ou menos? Então, temos várias variáveis. Outro dia um filho da casa chegou em mim e falou assim: pai, eu escutei alguém entrando, batendo os pés assim na minha casa, eu devo me preocupar, o que que eu faço? Eu tenho que descarregar, tenho que ir. Se era alguém querendo me matar, fazer mal, eu falei: calma, criança, pelo amor de Convida para tomar o Deus. café. Meu Deus do céu, Só escutou os calma. passos, não sentiu nada de ruim. Mas, pai, eu fui num. Tem uma amiga minha que é, que é macumbeira, que é da religião. E eu não sei se era do Candomblé, Umbanda, ou da Quimbanda, enfim, mas falou pra mim quando isso acontece é porque é o espírito ruim que quer vir pegar a gente e levar embora, não sei o quê. Falei, filha, para, pelo amor de Deus. Se você vai assaltar um banco, você sai da sua casa gritando, hoje estou indo assaltar um banco? Não. Você não vai se expor, porque você vai fazer algo que é mal, você não pode ser pego. Então, naturalmente, se um espírito ruim tentar atentar contra você, e aí você tem um monte de variáveis para que o Papai do Céu permita que esse espírito chegue até você, também tem isso, tá? Naturalmente, ele faria isso de uma forma mais discreta, né? Não anunciando a sua própria chegada. Então, não faz nem sentido às vezes, tá? Lembrando, para um espírito ruim, se é que podemos chamar assim, ou um quiumba, né, e etc. Ele se aproximar de você tem que ter uma questão de vibração, tem que ter uma questão aí de lei do retorno, tem um monte de variáveis aí, tá bom? Vamos lá, próximo. Quando eu sei que estou sentindo alguma energia ou sentimento que não é meu? Vamos lá, uma boa pergunta, ó.
Energias ou sentimentos, né? Tudo aquilo que te afeta, diretamente falando. Então vamos entender assim: nossa, eu tô com raiva. Mas raiva do quê? Deixa eu ver se eu tô bem. Aí você se autoavalia, Como tá né? minha vida, Isso né? tá assim, assim, assim. Não, peraí. Mas eu tô com raiva, eu não tô entendendo. Por que que eu tô com raiva, né? Ah, talvez essa raiva não seja minha. Ô mãe de santo, ô pai de santo, ô zelador, ô zeladora, ô padrinho, ô madrinha. Assim, 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 assado. E aí, naturalmente, você busca esclarecimento. Então, você fazer sempre esse crivo, né? O que que é esse crivo? É sempre você parar e avaliar se tem algum motivo plausível de você estar sentindo aquilo. Seja um sentimento, seja qualquer tipo de sensação. Às vezes uma dor de estômago inesperada. É uma dor de, poxa, eu comi alguma coisa, não tá legal, vou tomar um comprimido ali, tudo bem. Tá, tudo bem. Mas aí, de repente, essa dor, ela volta, mas para sozinha, volta para sozinha. Obviamente que deve sempre procurar um médico, etc, etc. Mas quando não solucionado, quando não isso, quando não aquilo, vamos dar uma olhadinha na parte espiritual. Vamos ver se está tudo bem, se não está, de repente, alguma outra situação, até kármico, muitas das vezes, né? Então, é sempre bom dar uma olhadinha. Mas para você identificar se é coisa sua ou não, é só você parar para pensar se você está bem, se tem motivos para estar sentindo aquilo, seja de forma física, psicológica, sentimental, né? Tem que ter motivo. A gente nunca sente nada do nada, né? Não é aleatório, tá bom? Tem algum problema espiritual eu visitar outros terreiros? Não, problema, não, porque visitar é você visitar. A questão é a forma que você vai agir dentro dessa casa, a forma, a motivação que você está tendo para ir lá conhecer ou visitar, ou enfim, né? Primeiramente, é aconselhável aqui na nossa casa, mas eu acho que eu vou falar por muitas casas agora também. É aconselhável você consultar o seu pai de santo, a sua mãe de santo, a sua madrinha, o seu padrinho, e etc., né? Seus zeladores. Por quê? Porque de repente você está passando por algum procedimento ou alguma fase do seu desenvolvimento que você mesmo não está sabendo. Então, naturalmente, é aconselhável você se consultar antes, se deve ou não ir. E aí também tem o estatuto interno da casa, que de repente, dependendo da casa, não é permitido, tá? E você não pode sair da doutrina de uma casa que te guarda, que te colhe, que te ensina, que te orienta, Ah, mas naturalmente. por que um deixa o outro não? Doutrina da casa. Doutrina Cada da casa. casa é regida por um espiritual, por um orixá, por Isso. um N entidades, né? Exatamente isso. Então, naturalmente falando, você tem que respeitar a doutrina daquela casa. Aqui na nossa casa não é proibido um filho visitar outras casas, tá? Mas se ele vai sem a permissa, ou seja, ele vai sem ter a orientação, sem pedir orientação antes, naturalmente ele está por conta. Porque primeiro que a gente não tem bola de cristal para saber onde cada um está indo. E uma vez que ele foi, sem falar aonde foi, ou se seria bom ir ou não, e naturalmente alguma coisa aconteça lá, não tem muito o que ser feito, né? Mas o melhor a ser feito mesmo é sempre pedir orientações, né? Pede orientações, vê se tem algum problema aí, etc, etc. De repente pode até fazer uma visita, uma visita mais, tipo assim, eu sou um médium iniciante eu sou um médium um Vojaguaçu, um Alvareguaçu, e etc, um coroado, um iniciante, e eu quero visitar uma casa. Eu solicito ao meu zelador, ao meu pai de santo, e ele fala, vai sim, mas eu posso enviar um coroado contigo, para que você vá numa companhia estruturada, ou sucessivamente? Aí sim, naturalmente. Pode ser que isso aconteça e pode ser até um dos melhores caminhos, tá? Mas eu sempre aconselho a pedir orientação para casa primeiro, para saber se você deve ir ou não em uma visita naquele momento, tá bom? Como consigo identificar a energia de uma entidade quando ela encosta? Bom, muito bom, mas muito bom para a gente tentar entender isso, né? Porque é uma dúvida de muitos e muitos e muitos, né? Até nossa mesmo, muitas das vezes. Mas um dos conselhos que eu sempre passo, né? Foi da forma que eu aprendi, inclusive, por mais de uma pessoa, por mais de uma mãe de santo, inclusive, é que você precisa primeiro entender o que é espiritual e o que não é espiritual, tá? Quando uma entidade encosta, mas é entidade? Ou é um calafrio de vento? O que que seria esse sentir?
Então você começa a entender melhor, naturalmente, como o seu corpo reage quando de fato você está dentro de um processo mediúnico. Então você está dentro do terreiro. Tem a parte da vibração, da radiação, etc, etc. O que você está sentindo naquele momento? Aí você tem as variáveis de sentimentos, né? Ora você sente o formigamento, ora você sente o esquentamento, ora você sente uma palpitação, ora você sente uma abrição de boca. E aí você vai ter várias nuances dentro de um trabalho mediúnico. Só que essas nuances são sintomas. E esses sintomas, se você prestar atenção, eles podem vir a acontecer num outro momento, né? Então, uma abrição de boca, por exemplo. Estou com abrição de boca do nada, não estou com sono, não estou cansado, estou bem, etc, etc, etc. Então, não é do nada. Então, não é do nada. Pode-se levar a crer que é alguma aproximação espiritual. E assim sucessivamente, né? E aí as palpitações. Eu não tomei nenhum susto, não saí correndo, não tenho arritmia, desritmia, tá tudo bem, tá tudo certinho com a minha saúde, mas palpitou do nada aqui. Do nada. Aleatório? Talvez não. Obviamente que para você cravar se foi ou não um contato, né? Se foi ou não uma aproximação espiritual, você deve se consultar com o seu zelador, com a sua mãe de santo, com o seu pai de santo e assim sucessivamente. Tá bom? Mas é basicamente pelos sintomas daquilo que você mesmo exerce. Agora, desculpa, se você não é desenvolvido, nunca incorporou na vida e nem faz parte de um terreiro, de vez em quando vai aqui, outra colar, sabe Deus se você já chegou aí. E você está sentindo algo assim, aí eu te aconselho a ir a um terreiro para procurar saber sobre, passar com uma entidade, passar em consulta, procurar em orientações, seja com guia, seja com caboclo, seja de repente até com sacerdote, para que aí sim você tenha aí mais clareza daquilo que você está passando. De repente pode ser um quadro mais grave aí de mediunidade atrasada, entre outras situações. Tá bom? Até casos de obsessões aí, etc, Coisa que etc. você às vezes faz você não faz parte de nenhuma corrente mediúnica, mas você é aqueles que faz muitas simpatias de TikTok, coisa de TikTok. Aí começa a sentir o que você mesmo está atraindo. Não tem como você entrar na água e sair seco, né? Você não tem como entrar numa piscina e sair de lá de dentro seco. Então, se você está querendo, você vai fazer uma simpatia, né? Quem não pode hoje em dia brincar de pai de santo? Todos nós podemos, né? Só que não. Então, se você vai fazer uma simpatia, você vai estar lidando com alguma força oculta. Você está pronto para isso? Você sabe qual é a parte oculta, qual é a parte do misticismo que você está mexendo? Quem está te ensinando aquilo, ou a fonte que você pegou aquele detalhezinho, é uma fonte que tem por A mais B mais C mais D, para falar, olha, dá para fazer assim, assim, assado, etc, etc, etc. Porque não dá para você entrar numa piscina e sair de lá seco, não dá para você entrar num mar e sair de lá seco, não dá. Até hoje eu vou fazer a simpatia para parar o soluço com a água, uma colher dentro e virar de costa para a pia, ter que dar 3 goles, ou é 7, eu não lembro, e jogar o resto da água para trás. Minha avó me ensinou assim e passar. Até hoje eu tenho medo de estar fazendo errado. Então, Com medo dela vir aqui me bater de estar mas, fazendo errado. mas esse tipo de simpatia do chinelo virado para a mãe não morrer É, logo, é, essas pequenas eu ainda tenho medo. Quem a, dirá aquela bolinha de lã vermelha que você coloca para para parar tirar, o soluço para de parar o bebê? soluço, etc. São coisas muito funcionais, mas são coisas que pertencem a uma coisa chamada senso comum. O que é o senso comum? Aquilo que de uma forma comum funcionou, tá? Não foi uma forma explicada, datada, cientificamente ou, enfim, concretizado como possível dentro de uma assembleia interreligiosa, etc. Não, não. São crendices, né? São crenças, são costumes, detalhes que alguém aprendeu com alguém e acabou se espalhando e virou dentro de um senso comum. Lembrando que a nossa tradição, nossa religião, a Umbanda, ela pertence às religiões de matriz africana, naturalmente, embora seja uma religião 100% brasileira, né? Mas é uma egrégora de religiões e de influências. E aí, naturalmente, nós temos todo um ceticismo, todo um misticismo de várias outras culturas, né? E aí, naturalmente, você tem o povo do norte, nordeste aqui do nosso país, que tem muita coisa a agregar, muito ensinamento dentro desse senso comum, muita coisa bacana e valiosa, que a gente, se tiver um pouquinho de humildade, a gente consegue aprender com eles.
A sabedoria não está dentro de um livro, a sabedoria está no fazer. O conhecimento, sim, está dentro de um livro. O conhecimento você vai estudar para aprender a receita. A sabedoria é você vendo, fazendo alguém passar e você executar muito bem feito. Por isso que não existe um conhecimento melhor ou maior que o outro. A funcionalidade de cada um é que se deve ter dentro dos preceitos da moral e da ética, naturalmente. Mas simpatias, a depender de qual for, são benéficas e naturalmente muito mais do que bem-vindas. Agora, receitinhas para adoçar, para isso, para aquilo, para tirar uma vantagem sobre isso, sobre aquilo, aí é complicado, né? Não se entra numa piscina para sair seco e não vai sair seco de lá, tá bom? Tá mexendo com ocultismo, tá mexendo com misticismo, você tem que estar preparado para lidar com isso, porque senão, naturalmente, você vai se contaminar com energias que você não está pronto para lidar, Sim. certo? A partir de quantos anos pode se iniciar na Umbanda? Vamos lá. A iniciação, né, na Umbanda, você primeiro que para entrar para um terreiro, acho que não tem aí uma certa limitação. Obviamente que, tá? Vai de muito de casa para casa. Na nossa casa aqui na Tupanhoca, Pai Joaquim das Almas, tá? A gente vai limitar esse filho pelo menos a partir dos 14 anos de idade, para ele começar a fazer algumas coisas, tá bom? Obviamente que é filho de alguém, é sobrinho de alguém, etc, etc. Que bom que está aqui com a gente, caso ele queira, caso eu entenda, caso a espiritualidade entenda que aquilo faz parte do livre-arbítrio e da escolha dele, que não pode estar forçado, naturalmente, mas sendo assim, obviamente, um trabalho mais intensificado com o desenvolvimento mediúnico a partir dos 14, inclusive nas questões de barca, né? Como aqui a gente faz o processo de barca para a coroação do caboclo, para a iniciação daquele filho, naturalmente só a partir dos 14, que é o que a gente entende ali, que vai ter mais ou menos aí o alcance. Ah, mas o pai e a mãe deixam, mais isso, mais aquilo, tudo bem. Mas fazer o santo, digamos assim, é algo realmente que vai comprometer bastante coisas aí do que se refere a doutrinas, obrigações de santo, e etc, etc, etc. E eu acho que a gente não precisa ser obrigado, e muito menos obrigar alguém a passar por algum procedimento, seja ele religioso ou qualquer outro tipo de procedimento, né? Então a Umbanda ela é uma religião de acolhimento, onde todos precisam ser muito bem-vindos, todos podem ser muito bem-vindos, né? Dependendo de cada caso, mas acredito que eu falo por todas praticamente. Mas a iniciação, deitar um filho na esteira, para trazer o pai Orixá ou em a mãe em Terra. terra, naturalmente. Aí eu acho que só a partir dos 14, que é para aquele filho ter o discernimento necessário para falar, poxa, acho que eu encontrei o que eu quero para minha vida. Embora lá na frente ele mude de ideia e ninguém tem nada com Tá isso, tudo bem. tá tudo bem. Mas Mas ele completou o tem, segundo ciclo de 7, né? mas pelo menos a partir do segundo ciclo de 7, como eles falam aqui, naturalmente falando, eu acho que é o mínimo que ele vai ter para falar, poxa, é isso que eu quero, naturalmente. Lembrando que fazer o santo, entrar para passar para uma barca, ou entrar para um banda, ou etc, etc, não é nada perpétuo, né? Você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser, quando você quiser, desde que você faça com respeito. Se um dia você precisar sair do seu terreiro, sair da sua religião ou qualquer coisa do tipo, faça isso com respeito, com inteiro respeito, porque naturalmente falando, as portas estarão sempre abertas para quando você precisar ou querer retornar, caso você venha a sair, tá bom? Vamos lá, ó. Só colocando um adendo na nossa última pergunta, sobre a idade inicial para se fazer algo para um filho entrar para um bando, etc, né? Existem alguns casos do qual eu mesmo já fui presente, da feitura de santo ser feito em crianças, né? Crianças bem novinhas, inclusive, principalmente alguns terreiros de candomblé. Deixa eu só pontuar como eu já vi isso acontecendo. Foi em casos de necessidades, na grande maioria das vezes, sempre voltados para uma necessidade de cura até, tá bom? E, inclusive até procedimentos feitos durante a gestação. Não de feitura necessariamente, mas outros procedimentos. Então, assim, existe feitura, sim, feito para menores de 14 anos em algumas casas, etc, etc. Eu acredito que seja assim. Mas está errado, está certo, está isso, está aquilo. Depende da intencionalidade, da funcionalidade de quem está fazendo.
Se a pessoa que está fazendo, se a casa que está fazendo tem competência, tem braço para isso, e aí quem tem que avaliar são os responsáveis, o menor em questão, naturalmente, eu acho que sim. Eu acho que se tem a permissão, a permissa e o acompanhamento da luz maior para que se faça aquele rito ali, e sempre em tal, em prol daquela necessidade real, porque é uma necessidade real, você fazer a feitura, né, em alguém que é tão novo assim, naturalmente eu acho que se é para melhor ou para um socorro ou para um benefício, eu acho que dá para ser feito sim, como eu já vi acontecer, tá? Aqui na nossa casa mesmo, a gente tem aqui no nosso terceiro ano. No nosso primeiro ano, nós tivemos aqui, quando a gente completou um ano, nós tivemos o nosso primeiro procedimento de iniciação, a primeira barca, tá? E um dos filhos, teve um filho de menor, que eu acho que com 9 10 anos fez a feitura, né? Acho que foi 10. Acho que foi 10 11 anos, alguma coisinha assim. Só que aí foi feito por uma outra sacerdote aqui dentro mesmo da nossa casa. Foi uma coisa muito linda, foi muito dinâmica, muito ok de se assistir, de se fazer parte, e ficamos honrados por ter feito parte de toda essa história dessa criança. Mas naturalmente falando, nós aqui do nosso terreiro, a gente vai iniciar um filho só a partir dos 14 anos, caso seja necessário, caso tenha toda a permissão espiritual, caso o filho esteja ali permeado e esteja pronto para tal situação. Tá bom? A gente vai respeitar os 14. Não sendo contra aqueles que, por uma necessidade ou por qualquer outra objetividade, tem que se fazer o santo antes, independente da sua casa. Tá bom? Só esse adendo aí. Bom, gente, chegamos aqui, graças a Deus a todos, ao encerramento de mais um vídeo. Eu sempre dou graças a Deus porque há muito tempo, em muitas outras situações, acho que em outras épocas, isso não seria possível fazer, tá? Quando a gente fala isso, a gente está falando das épocas mais agudas da Inquisição, a gente está falando na época que o próprio Zélio, né, o patrono, um dos patronos encarnados da nossa religião, Zélio Fernandes de Moraes, o que ele teve que passar para fundar a nossa Umbanda, e entre outros, né, assim como o Benjamin, assim como o Félix, o Dr. Félix, que teve todo um engajamento, mas imagina o que eles passaram para que se tivesse aí um espaço para que você pudesse professar a sua fé da sua melhor forma. Imagina só gravar um vídeo e de repente fazer essa mensagem chegar em outros cantos, não é? Então, naturalmente, eu dou graças a Deus, sim, porque primeiramente a Deus, né, nosso Pai maior, e aí é toda a nossa espiritualidade, é o nosso Mestre Jesus. Gente, ó, aquilo que eu sempre falo no final de todos os vídeos, eu vou seguir falando, porque eu acho que é essencial todos nós entendermos isso. Se você fizer uma pergunta, a mesma pergunta para 10 sacerdotes diferentes, você vai ter 10 respostas diferentes, embora que você tenha o mesmo resultado final. A questão não é essa. Tudo aquilo que a gente responde, claro que a gente tem um embasamento para estar aqui, claro que existe todo um empoderamento, claro que existe toda uma história por trás, existe todo um tempo de evolução e aprendizado, né? Embora somos ainda muito limitados, eu mesmo, Ederson, eu estou no início do meu sacerdócio, estou começando agora a minha vida sacerdotal. Nossa casa completou agora recentemente 3 anos. Na verdade, estamos indo para o quarto ano agora em maio, não é? Sim, Então, completamos assim, 3 anos em você vê que maio. começamos ontem a nossa casa, então estou um pouco acima disso dentro do meu sacerdócio. Então, realmente, é tudo muito inicial, tá? Naturalmente falando, com o passar do tempo, as respostas aqui serão respostas com mais conteúdos, talvez com um pouco mais de conhecimento. É como eu sempre disse já em outros vídeos, se a minha mãe ou meu pai de santo estivessem sentado aqui, ou outras mães, outros pais de santos mais experientes, talvez as respostas saíssem com muito mais profundidade, muito mais conhecimento, né? Ou não, talvez, dependendo de quem. Mas naturalmente falando, são 10 respostas diferentes. Porque cada pessoa, cada informação que eu vou passar adiante passa pelo meu crivo, passa por aquilo que eu entendo que é o correto, passa da forma que eu estou sendo intuído, da forma que eu estou filtrando toda essa intuição, da forma que eu estou conseguindo passar. Eu, no início do meu sacerdócio, tenho humildade suficiente para afirmar que é, a gente ainda está começando a entender muitas coisas. E naturalmente o que a gente passa aquilo que nós já entendemos como funciona, tá? Então, naturalmente falando, espero que vocês entendam isso, abram a mente de vocês, para vocês
trabalharem sempre esse ponto de vista. Poxa, eu posso fazer isso? Pode, se você realmente entende o que você está falando. Pai, mas eu não consigo entender aquilo outro. Calma, no tempo certo. Assim como eu, assim como a Andressa, por exemplo, temos coisas que a gente só vai saber daqui a muito tempo ainda. Então a gente não precisa ter pressa para aprender, dependendo do que for, porque o conhecimento ele pesa, ele requer uma estrutura, requer um engajamento maior para você saber lidar com aquelas informações, tá? Então tudo aquilo que a gente passa, passa na melhor das boas intenções, respeitando as nossas limitações, tá bom? Espero que vocês tenham a melhor das intenções ao ouvir cada palavra que nós dissemos. É com muito amor, com muito carinho que a gente passa essas simples informações da nossa forma simples de falar naturalmente, tá bom? Mas que vocês possam fazer proveito. Um intuito maior desses vídeos, naturalmente, é que tenha um conteúdo gravado e arquivado para que possa ser feito uso sempre que necessário, tá? E naturalmente que chegue àqueles que não possam estar no terreno, de repente por sofrerem muitos preconceitos dentro das suas próprias casas, dentro dos seus próprios âmbitos familiares ou dentro do seu próprio entorno, ou de repente até filhos da própria casa mesmo que não conseguem estar aqui com uma certa frequência por conta de afazeres, trabalhos, etc. Gente, é sempre muito bom lembrar que se você teve tempo de pedir, você precisa ter tempo de agradecer. Não importa se você consegue chegar a um terreiro, não importa se você consegue chegar a uma igreja, não importa se você consegue chegar a uma mesquita, não importa se você consegue chegar no salão do reino. O que importa é você parar para agradecer, porque você teve tempo de pedir. Para agradecer Deus, para agradecer a espiritualidade, você não precisa estar dentro do terreiro, tá? Então nunca se esqueçam, o tempo que a gente gasta agradecendo é um tempo a menos que a gente vai gastar se lamentando. E aí a gente consegue trabalhar um pouquinho mais a nossa evolução, tá bom? Levantar sempre as mãos para o céu para pedir, mas sempre com os pezinhos no chão para poder agradecer. E reconhecer que somos limitados, reconhecer que os nossos irmãos e as nossas irmãs são limitados também, por isso nem tudo que a gente consegue eles vão conseguir fazer, nem tudo que eles conseguem a gente vai conseguir fazer naturalmente, tá bom? Uma boa noite, o Pai Xalá abençoe a todos. Boa noite.